Rádio Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. E hoje a gente está voltando à cena do crime. Faz alguns meses a gente falou sobre remakes. O remake da novela Vale Tudo e como seria impossível fazer um remake do Furo do Mensalão hoje em dia. Falando assim parece meio bizarro, mas se você ainda não ouviu, vai por mim, o episódio é bom. A gente não vai repetir aquele episódio. Uma reprise de um episódio sobre remake seria um pouco demais. Mas é que surgiu uma nova história, uma nova velha história, envolvendo um desses temas. São duas histórias em uma, na verdade. E quem vai contar todas já, depois do intervalo, é o Thiago Coelho. Essa é uma história de amor. Aliás, duas. Uma história real que inspirou uma outra na ficção. E as duas são histórias de amor à moda de Gilberto Braga. Ou seja, cheias de dinheiro, ambição e de trapaça. E são também duas histórias de amor em busca de uma trilha sonora. Houve um tempo não muito distante em que um álbum de trilha sonora de uma novela era uma espécie de memória coletiva de um país inteiro. Se você for no mercado de pulga da sua cidade, você com certeza vai encontrar vários discos de novela. Outro dia, eu me deparei com um LP de Vale Tudo, a de 88, claro, numa banca da feira da Praça 15, no centro do Rio. Era o disco da trilha nacional da novela. A primeira faixa é Brasil, a música de abertura na voz da Gal Costa. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. A segunda faixa é quase tão onipresente na novela quanto a da Gal. É Tá Combinado, composição do Caetano na voz da Bethânia. O Gilberto Braga se envolvia diretamente com as trilhas das novelas que ele escrevia. E eu sei disso porque eu sou fã do homem. Tem uma entrevista dele de 2008 no livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, em que ele conta que ele tinha pensado em colocar Tá Combinado como tema da Maria de Fátima e do César, e fazia mesmo todo sentido. Se você não é muito noveleiro, eu vou te explicar. A Fátima é a filha gananciosa da Raquel, a protagonista, que vende a casa da mãe em Foz do Iguaçu para tentar a carreira de modelo no Rio. E o César é o namorado da Fátima, meio modelo, meio michê, 100% malandro. A letra de Tá Combinado é cheia de picardia e diz muito sobre a dupla de trapaceiros interpretados pela Glória Pires e pelo Carlos Alberto Richelli. Eles eram uns arrivistas que passavam a perna em todo mundo e que não tinham lá muito apego romântico. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade. O Gilberto Braga sabia de tudo. Eles tinham um trato, um combinado. Mas se você viu a novela de 88, você sabe que essa música foi, na verdade, tema de outro casal. Da Raquel, a mãe da Maria de Fátima, vivida pela Regina Duarte, e do Ivan, que era o Antônio Fagundes. E o casal de meia-idade não tinha muito a ver com a safadeza proposta pela música, diferentemente da Fátima e do César. No livro, o Gilberto disse que quem sugeriu de mudar a música do casal foi o Daniel Filho. Provavelmente movido ali pela melodia da versão da Bethânia, que é um bolerinho, mais por isso do que pela letra. Eu, pessoalmente, acho que o Daniel Filho não entendeu nada, mas o Gilberto acabou aceitando a sugestão mesmo assim. A música que acabou virando a trilha da Fátima e do César foi Pense Dance, que é um rockzinho ingênuo do Barão Vermelho pós-Cazuza, já com Frejá no vocal. Penso como vai minha vida, alimento todos os desejos. Mas o Cazuza também estava lá, na contracapa do disco empoeirado na Praça 15. E ele não estava só na voz da Gal.
Uma das baladas mais bonitas dele, faz parte do meu show, foi tema do casal Solange Duprá e Afonso Reutemann. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Esse casal fazia tanto sucesso na época que eles acabaram estampando o outro álbum da novela, das trilhas internacionais. Eu acabei achando esse disco lá na Praça 15 também. Os vendedores deviam estar apostando no remake para vender esses clássicos. Mas olhando as listas das músicas dos 2 discos, eu não reconheci nenhuma que fosse trilha de um outro casal, Cecília e Laís. As lésbicas de Vale Tudo não tinham uma música delas. O casal mais funcional da novela, talvez a história de amor mais genuína no meio daquelas tramas sobre traições. E outra coisa... Outro dia, a Renata Sorrah, que fez a Heleninha Reutemann na Vale Tudo de 88, foi no programa Sem Censura da TV Brasil. E aí, conversa vai, conversa vem, e ela disse que a Cecília tinha morrido na novela por causa do conservadorismo do público. O casal gay da época, o público obrigou a matar uma delas e matou. O público não aceitou. Isso há 36 anos. Eu estranhei a Renata dizer isso, porque eu andei lendo a respeito e conversando com gente que conhece bem, que estudou a história, e eu posso dizer com uma certeza razoável que isso não é verdade. Mas eu entendo a Renata pensar assim. A morte de pelo menos uma pessoa do casal é um clássico de personagens gays da literatura em geral. E já aconteceu em novelas também, como as lésbicas de Torre de Babel, que acabaram mortas na explosão de um shopping porque elas estavam sendo rejeitadas pelo público. Eu tinha só 2 anos quando Vale Tudo foi ao ar pela primeira vez, e acabei só vendo um capítulo ou outro anos mais tarde, quando passou no Vale a Pena Ver de Novo e no Canal Viva. Mas aí, quando veio a pandemia, eu vi que estava no Globoplay e resolvi tirar esse atraso. Vi inteirinha, de cabo a rabo. E quando eu vi, eu também imaginei que Cecília tinha morrido por pressão social. Eu só descobri que não foi assim quando eu li a declaração do Gilberto naquele livro. Eu vou ler um trechinho. A resposta do público foi muito boa. Não me lembro de o homossexualismo ter chocado ninguém. Se chocou, não chegou a mim. A história tratava de perda e sucessão. Uma das mulheres do casal de lésbicas morria, e o irmão dela se negava a dar à outra, que tinha vivido com a irmã dele durante tanto tempo, o que ela deveria herdar. Sim, Cecília e Laís, as de 88, são um dos casais que eu quero tratar aqui hoje. E o outro casal não é Cecília e Laís do remake de 2025. Porque as histórias que eu quero contar têm muito a ver com o contexto dos anos 80. Quer dizer, quando eu falei que as 2 histórias que eu ia contar eram a moda do Gilberto Braga, eu estava sendo bem literal. Uma delas foi literalmente escrita por ele. A outra foi a história real que inspirou o Gilberto Braga. Vou ler mais um trechinho do livro, abre aspas. Criei o casal de lésbicas muito em cima do caso do Marco Aurélio e Jorginho Guinle, para discutir a sucessão de bens. Marco Aurélio Rodrigues e Jorginho Guinle são os protagonistas dessa outra história de amor que eu quero contar aqui. E quem sabe no caminho a gente encontre uma trilha sonora. Bom, antes de mais nada, para quem é de Vale Tudo, um parênteses. O fotógrafo Marco Aurélio Rodrigues, que é casal com o Jorginho Guinle, não tem nada a ver com Marco Aurélio Catanhede, o personagem da novela. Até onde eu sei, o Gilberto só usou esse nome para batizar o personagem da ficção porque ele estava com esse nome na cabeça quando estava escrevendo. Especialmente escrevendo a trama da Laís e da Cecília. Porque a Cecília Catanhede é justamente a irmã do Marco Aurélio Catanhede, o da novela. Tá, eu acho que deu para entender. Mas vamos a elas então. Em Vale Tudo, a Cecília Catanhede foi interpretada pela atriz Lala de Heiselin. E o irmão dela, o Marco Aurélio, que é o Reginaldo Faria, é um dos grandes vilões dessa novela, que tem vários grandes vilões. O Marco Aurélio é o diretor inescrupuloso da TCA, a empresa de aviação da Odete Roitman. Talvez você já tenha visto uma cena dele num jatinho dando uma banana pro Brasil no último capítulo da novela.
O Marco Aurélio e a Cecília são de uma família rica. E aí a gente tem a Laís Amorim, que forma o casal com a Cecília. A Laís era interpretada pela Cristina Prochaska. Na verdade, não é nem claro num primeiro momento que elas são um casal, mas isso não foi intencional, ou pelo menos não foi a intenção dos autores. O Cláudio Ferreira, autor do livro Beijo Amordaçado, me contou que uma das últimas novelas no Brasil a ser censurada foi Vale Tudo. E pelas contas dele, uns 70% dos cortes na novela eram sobre questões morais e não políticas. E a maior parte desses cortes foram tentativas dos autores de deixar mais explícito que a Laís e a Cecília têm um relacionamento romântico. Na novela, elas administram a pousada da Amendoeira, em Búzios. E tem uma cena no capítulo 70 que se passa lá na pousada e que ajuda a gente a entender melhor a história das duas. Quer dizer então que vocês se conhecem há mais de 10 anos? Elas estão conversando com a Raquel, a protagonista, e na conversa a gente vai entendendo que a Laís não tem a mesma origem que a Cecília. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia todo. A minha família sempre foi muito modesta. A Laís conta que elas se conheceram na faculdade de arquitetura durante uma palestra do Buller Marx sobre paisagismo. E uma nota aqui: o Buller Marx era assumidamente gay. O Gilberto Braga não era inocente. Porque essa aí sempre se amarrou em coisas de natureza, ecologia. Ah, sei, porque você não se amarra, não. A ideia de vir morar aqui em Búzios foi de quem? Foi minha. Mas quem deu força e entrou com a grana foi você. A Cecília explica que, de fato, foi ela quem entrou com capital inicial, mas que elas eram sócias e que a Laís contribuiu desenhando o projeto da pousada e trabalhando ali todos aqueles anos. E é aí que a Raquel entra no tema central que o Gilberto queria tratar nessa trama. É que eu já vi tanta coisa na minha vida por causa de problema de herança, sucessão. Não, mas tá tudo no nome das duas. É, mas acho que talvez fosse bom a gente fazer um testamento, Laís. Ah, não fizeram? Não. Gente. Tem um detalhe. No remake que tá no ar agora, em 2025, tá claro desde o começo que a Cecília da Maeve Jenkins e a Laís da Lorena Lima são um casal. O casamento gay já é uma realidade no Brasil desde 2011. E as duas falam em se casar para facilitar a papelada para adotar uma filha. E a Cecília não deve morrer dessa vez. A autora Manuela Dias já avisou. Agora, em 88, a novela era bastante dúbia sobre a condição da Laís e da Cecília como casal. Esse diálogo com a Raquel talvez tenha sido o mais explícito sobre a natureza da relação das duas. Quem ia ficar com a herança caso uma delas morresse? Depois dessa provocação da Raquel, as duas fazem uma carta-testamento, escondem num cofre. Mas a Cecília morre num acidente de carro antes do documento ser registrado no cartório. E como a novela é um grande jogo sobre vencer na vida, a ordinária da Maria de Fátima tenta roubar o documento a pedido do Marco Aurélio, o irmão da Cecília, que quer ficar com os bens dela e não deixar nada para Laís. E aí começa uma disputa para ver quem tinha o direito sobre a herança da Cecília, a família ou a parceira. Em 88, ser HIV positivo era uma sentença de morte. E uma parte significativa das vítimas eram homossexuais. O Gilberto viu amigos morrerem e seus parceiros passarem por problemas parecidos. A história da Cecília e da Laís era um alerta, mas era também uma forma de ajudar um amigo que um ano antes de Vale Tudo passou pelo mesmo drama da Laís. E esse amigo era o Marco Aurélio da vida real. O Marco Aurélio Rodrigues, que era parceiro do Jorginho, o Jorge Eduardo Guinle Filho. Se você sabe qualquer coisa sobre a família Guinle, provavelmente é isso aqui. Primeiro que eles são muito ricos, né? Esse é o historiador Clóvis Bulcão, que é o autor do livro Os Guinle, a história de uma dinastia. E sim, os Guinle foram uma das famílias mais ricas e influentes do Brasil e do mundo.
porque a primeira geração constrói o Porto de Santos, que foi uma enorme conquista da engenharia brasileira, e eles tiveram durante praticamente 100 anos o direito de ficar com 20% de tudo que passou pelo Porto de Santos. Então a gente está falando de alguma coisa na casa de, para padrões de hoje em dia, 24 bilhões de dólares ano. Então era gente absurdamente endinheirada. Então, a segunda geração, eles vão atuar de uma maneira a praticamente construir o Brasil moderno que a gente vai conhecer no século XX. Dentre vários empreendimentos dos Guinle no século XX, está, por exemplo, o Hotel Copacabana Palace. Sim, o mesmo onde a Maria de Fátima se hospeda depois de vender a casa da mãe em Foz do Iguaçu. Mas, bom, o negócio é que, de geração em geração, os Guinle foram perdendo a habilidade de multiplicar e de reter a riqueza herdada da geração anterior, com destaque especial para o Jorge Guinle, pai do Jorginho. Sim, mais um caso de homônimos nessa história. E não ajuda o fato de que tanto o pai quanto o filho atendiam pelo diminutivo Jorginho. Então, para facilitar, eu vou chamar aqui o filho de Jorginho. Jorginho é quem era o companheiro do Marco. E vou chamar o pai dele de Playboy, que era como muita gente chamava ele mesmo. O Playboy Jorginho Guinle, ele é um anti-Guinle, porque todos eles trabalhavam e trabalhavam muito. Você não mantém uma fortuna ao longo de décadas sendo Playboy. E tem um fato curioso, né, que houve um momento da vida dele que a mãe, a dona Gilda, pede pro irmão, Carlinho, irmão do Jorginho, leve seu irmão para trabalhar, ele tem que participar dos negócios da família. E aí, um dia, o Jorginho Guinle vai participar de uma reunião de diretoria de um dos negócios da família, e na hora de votar uma decisão lá, ele votou contra o irmão. E aí, Carlinho avisa a mãe, é melhor ele não ir, porque ele joga contra. O negócio dele era ser bon vivant, viajando pelo mundo afora. O Playboy gastava aos tubos em Paris com os 3 Cs dele, as 3 paixões que começavam com a letra C: caviar, champanhe e cocaína. Ele estava lá curtindo os 3 Cs dele na Europa, muito jovem, às vésperas da Segunda Guerra Mundial estourar. E o pai, prevendo o pior, pediu para ele voltar para casa. Ele fala, não, para o Brasil eu não vou, eu passo para os Estados Unidos. E aí ele vai primeiro para Nova York, ele era um homem que amava jazz, né? Primeiro ele vai consumir tudo que foi possível de jazz em Nova York e depois se manda para a Califórnia. E aí ele vai viver uma fase aí de playboy, de sair com as atrizes. As atrizes norte-americanas, elas eram assalariadas dos estúdios, elas não ganhavam o que elas ganham hoje, então elas eram sujeitas a mimos. Tem registro de casos do Playboy com estrelas de alto calibre de Hollywood, como a Marilyn Monroe, a Rita Hayworth, a Ava Gardner, mas ele acabou se casando com a Dolores Sherwood, que você provavelmente nunca ouviu falar, porque ela não era atriz. Ela era uma chapeleira, uma moça de origem muito pobre, que trabalhava guardando casacos e chapéus num bar de jazz no Harlem, que o Playboy frequentava bastante. E essa Dolores era uma americana que a família aqui nunca aceitou. Sempre achou a Dolores uma revista, uma pessoa que tinha casado por interesse. O Playboy e a Dolores tiveram só um filho, o Jorginho. E depois de 7 anos juntos, eles se separaram. O Clóvis Bulcão contou que logo depois da separação, a Dolores voltou para os Estados Unidos com a mala cheia. Se é que vocês me entendem, joias e outros bens... E não é só isso. Ela levou o filho também, sem o consentimento do Playboy, nem do resto da família Guinle. Que até aí, né, ela era mãe. Só que... Ela perde contato com o filho, que esse filho vai ser colocado numa escola interna. Ela não queria saber também desse filho. Que depois... Segundo Clóvis, a Dolores estava só interessada em usar o filho como desculpa para arrancar mais dinheiro dos Guinle. Mas isso não durou muito tempo. O Jorginho acabou voltando para o Brasil. No Brasil, ele era um homem totalmente inserido na vida dos Guinle. Querido pela avó, a dona Gilda. A dona Gilda tinha tamanha preocupação em amor pelo seu neto que dá para ele um andar inteiro de um dos prédios que eles tinham na Avenida Rio Branco para que ele tivesse um futuro garantido
Porque a herança do pai não seria garantida porque o Playboy estava gastando dinheiro de uma maneira irresponsável, né? Então, o Jorginho... Quando eu li o livro do Clóvis, me chamou a atenção o fato de que a dona Gilda, avó do Jorginho, era muito católica. Como era para a família Guinle e para o Jorginho em particular encarar a homossexualidade do Jorginho? Zero problema. Aí eu acho que é o lado cosmopolita, estava no próprio DNA da família. Aí não teve zero problema, né? Isso é bem interessante, né? Porque era uma família católica e tudo, isso aí nunca foi um problema, sabe? Braços abertos. Ele nunca foi relegado? Nunca, nem pela avó. Tô falando do high society carioca, né? E nenhum problema de ter um neto homossexual. No dia 14 de abril de 2025, o viúvo do Jorginho Guinle, o Marco Aurélio Rodrigues, me recebeu no apartamento dele. Na verdade, ele nos recebeu. Eu fui com a Flora Thomson DeVoe e com a Paula Scarpinha aqui da novela. O apartamento dele fica num prédio bem alto, numa rua tranquila e residencial no Alto Leblon. E aquele apartamento é o cenário central dessa história. O Marco viveu ali por 10 anos com o Jorginho. E quando a gente ainda estava marcando essa conversa, ele comentou que hoje em dia ele mora lá com a esposa dele, a Alicinha. Logo que a gente entrou no elevador, eu perguntei para Paula e para Flora se elas achavam que eu devia perguntar se ele é bissexual. Até o 12º andar, a gente concordou em decidir se perguntava ou não, a depender do andamento da conversa. O Marco estava esperando a gente na porta do apartamento e recebeu a gente de um jeito muito acolhedor. Ele é um homem de 80 anos, bonito, magro, tem a pele morena, os olhos claros e os cabelos grisalhos. E ele anda, fala e gesticula com muita elegância e espirituosidade. E esse apartamento a gente comprou em 73 e fomos pagando as prestações. Ele ficou pronto em 77. A gente sentou numa sala ampla, cheia de fotografias e obras de arte, com uma varanda com uma vista linda que se estende do Leblon até Ipanema. Era outono e entrava uma luz bonita pela janela. Está ventando um pouquinho, mas é um dia muito otimista, né? Tem um astral muito lindo. A luz do mês de abril e maio são dias cheios de muita luz. Vai começando a ficar... O Marco contou pra gente que ele entende de luz, justamente pelo lugar onde ele nasceu. Exatamente. Na terra da luz, em Fortaleza. Meu pai veio estudar medicina aqui, que lá não existia faculdade de medicina. Ele virou médico. E eu e minha mãe ficamos para trás, na casa da irmã da minha mãe, mas as saudades apertaram de tal maneira que um dia ela foi comigo na base aérea, pedir uma passagem aqui para o Rio, e nós viemos pela FAB, no avião militar. Não dava para dizer que a família do Marco era modesta, como a Laís qualificou a família dela em Vale Tudo. Quando o Marco e a mãe dele chegaram no Rio, eles foram morar no Flamengo, que também fica na zona sul da cidade. Mas, diferentemente do Leblon, também tem muitos prédios de classe média e média alta, que era o caso deles. Claro que, tomando os Guinle como parâmetro, tem um abismo aí. Assim como tem um abismo até hoje entre o topo e a base dos 1% mais ricos da população. O que não quer dizer que eles não frequentassem os mesmos espaços. O Marco estudou no Liceu Franco-Brasileiro, onde estudavam também muitos filhos da elite carioca. E ele fez amizade com gente que mais tarde virou ministro, jurista e imortal da Academia Brasileira de Letras. Quando o Marco tinha 16 anos, ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E quando ele voltou, ele viveu a vida boa de um jovem abastado do Rio de Janeiro, indo à praia durante o dia e frequentando os sambas do Zé Cartola à noite. É um momento fascinante, maravilhoso, sabe? O Zé Cartola. O Marco foi estudar Direito na PUC e estava se preparando para fazer concurso para o Itamaraty. E aí, por volta de 63 ou 64, ele fez um novo amigo no curso de francês. Era a Aliança Francesa, que é onde eu conheci o Gilberto Tunchitz. Gilberto Tunchitz Braga, que mais tarde ia assinar só Gilberto Braga quando começasse a escrever novelas.
Naquela altura, o Gilberto era mais um garoto da Zona Sul que nem o Marco. Quer dizer, diferentemente do Marco, o Gilberto tinha crescido na Tijuca, na Zona Norte. E que memória você tem do Gilberto nessa época? Muito culto. Eu me lembro que ele era apaixonado pela professora francesa, que era fodaça em Montaigne e Rabelais, sabe? Chateaubriand, né? Victor Hugo, e sabe? Ele era fascinado pelo conhecimento literário que ela tinha. Ele era muito mais interessado em literatura do que eu, mas fomos colegas. Nós transamos. Mas não rolou. Não sei a quem culpar, né? Não é nada disso. Algumas coisas acontecem ou não acontecem. Saímos da cama, os dois, cada um pro seu lado, que não deu certo. Eu era o cão e não sabia. Muito promíscuo, com homens e mulheres. E... Continuaram amigos? Com certeza, lógico. Não, mas não... Logo no começo da conversa, eu dei conta de que não ia fazer muito sentido perguntar para o Marco se ele era bissexual. Essas definições, que são tão importantes para a minha geração, não pareciam fazer nenhum sentido para um homem como ele, da geração dele. Bom, eu tenho que falar um tratadozinho que eu fiz quando eu tinha 3 anos e meio. Eu inventei Deus e eu fiz um trato com ele. Poucas pessoas já com essa idade já têm essas preocupações com o divino, né? Eu não tinha muitos conflitos assim de culpa, sabe? Uma vez eu fui me confessar lá, né, onde eu fiz primeira comunhão, meu irmão também, ali na Glória, né? Na Senhora da Glória, lá na igreja, lá no Machado. E o padre falou que... Sabe o que se fazem com os cachorros? As pessoas jogam pedra. Pedra! Acho que nunca mais me confessei para não levar nenhuma pedrada, qualquer coisa assim, porque... depois com o Buñuel você vê que a coisa é muito mais fascinante, né? E não se joga tão limpo como se deveria, sem perdas de tempo. E culpas e lágrimas e dor e doenças também, né, que atraem. Então a gente tem que ser feliz, que é uma coisa que dá saúde às células todas, né, os órgãos. O Marco contou que ele trabalhou um tempo como comissário de bordo, mas que a verdadeira fonte de renda dele não era o salário, eram as novidades do mundo que ele trazia para revender no Brasil. Do meu gift, do meu olhar, do meu olho, que é muito especial, muito apurado. Então, de $200 viravam 1.000 ou 2.000, pelas coisas que eu trazia. Começava a ter importações de coisas da Índia, que eram baratíssimas lá, era $3,99, $3,98. E eu chegava aqui e vendia por $100. Pijamas, sabe, estilo Pucci, que estava entrando, que eu sabia exatamente o gosto das novidades, daquelas tonalidades, daqueles contrastes. Quando estava no Brasil, o Marco batia ponto nas melhores festas da cidade. E foi em Ipanema, em 69, que ele conheceu o Jorginho Guinle. Foi no Zeppelin. Era noite, era badalado, muito agitado, muito informal, muito jovial, pessoas interessantes. Ele era alto, moreno, de olho azul, uma boquinha francesa, típica francesa, pequena, de degustação, né? Essas coisas assim, e bons dentes, e altura e postura. Careta, camisa Lacoste, se não me engano, ou Sauvage, era o perfume que ele usava, da Dior. Foi o coup de foudre. O coup de foudre, quando bate, a gente se apaixona. Não se pode fazer nada. O Marco se encantou por aquele careta. E o Jorginho não pensou 2 vezes antes de levar o cara que ele tinha acabado de conhecer na boate direto para a cobertura da avó na Praia do Flamengo. Aí de lá já fomos para a casa dele, que era aquele apartamento suntuoso. O quarto era maior que essa sala, o quarto dele. Com 2 camas douradas. O apartamento era imenso, né? Tinha vários quartos.
Dava pra gente falar por horas só sobre essa mansão suspensa dos Guinle. Mas para resumir, trata-se apenas da maior cobertura do país e que está há mais de uma década procurando um comprador que tope desembolsar nada menos do que 59 milhões de reais por ela. Esse preço parece um delírio, mas é um tipo de luxo difícil de replicar hoje em dia. Um quadriplex de quase 4.000 metros quadrados, jardins, piscina e de frente para a Baía de Guanabara. O Marco não fingiu o costume. E com banheiro todo de mármore, lindo. Mas ele também não demorou para se acostumar. E aí ficamos juntos por um mês, Jorginho e eu. Só que ele foi percebendo que a relação não era muito equilibrada. E ele ficava doido, só me olhando. Aquilo foi me dando, sem eu entender. Então, muitos anos depois, eu descobri, eu virava o objeto do amor, a musa, a coisa passiva. E ele adorava me ver conversando com os amigos, ou dançando, ou coisa, e ele não tirava os olhos de mim. Aquilo foi me dando uma agonia tamanha, porque ele não falava com ninguém, ele só ficava só, não é me vigiando, era me devorando, me chupando, se inspirando. O Marco me contou que ele começou a se incomodar com esse olhar. E um dia, quando eles estavam indo para uma festa... Falei para ele sair do carro. Ele saiu e eu soube depois que ele ficou andando, parece que 1 dia e meio ou 2 dias, sem voltar para casa. Soube depois, muito tempo depois. O Marco vendeu o Fusca que ele tinha comprado com o lucro dos pijamas indianos e saiu pelo mundo vivendo outras aventuras amorosas. E fui para Filadélfia encontrar um antigo amor. Voltei para Nova York, onde eu tive um caso com uma menina judia, Anne Farr, que nasceu no mesmo dia que eu, 5 de abril de 1945. Tem que entender o nível de como era a minha vida, assim, na sintonia das novidades, né? Meses depois, ele voltou para o Rio e reencontrou o Jorginho. Jorginho reaparece, tinha feito mise-en-plie no cabelo, barba, calça de veludo molhado, bolsa marroquina com franjas assim, uma camiseta que não era Lacoste e voilà. Reacendeu a chama, fomos para a Bahia, para o Carnaval na Bahia, uma frota. Eu só ia se fosse de buggy. Então foi mandado. E tinha que ser o buggy na cor do O Cafona, que era a novela de sucesso na época. Durante todo o tempo que a gente conversou com o Marco, ele não parava de listar uma profusão de nomes conhecidos, ou que pelo menos eu sentia que devia conhecer, em histórias impossíveis de checar. E essa viagem para a Bahia não foi diferente. Então fomos num carro, foi Gal Costa com a Vilminha da Banana, Vilma Dias, a outra que era uma graça. A primeira, não a segunda é o cão. Aí fomos para a Bahia, a Gal, o Carlos Leonan, que era o Swan na época, a Vera Manhães e o Pitanga, que eram lindíssimos, o pai da Camila Pitanga. Foi o primeiro de 3 carnavais, nós passamos 3 carnavais seguidos lá na Bahia, cada um mais maravilhoso que o outro. Eu tomava ácido, por dia, eram 3 ácidos. Todos 3 carnavais foram 3 ácidos, né? Domingo, segunda e terça, e foi espetacular, sensacional. Àquela altura, o Marco já tinha desistido completamente da ideia de ser diplomata e estava começando a trabalhar como fotógrafo. E ele e o Jorginho tinham conseguido entender o jeito de amar um do outro. Éramos muito jovens, né? Eu não sei como a gente conseguiu ficar, né, tanto tempo junto. É muito entendimento, é muita doação. Eu vejo hoje em dia que ele eu acho que foi das pessoas que mais me amou, porque o pai tinha uma máxima que a felicidade do outro é a sua felicidade. Então, se o seu parceiro, a sua parceira quer trepar com outra pessoa, momentaneamente ela vai te deixar de mão, né?
Mas você vai ver como ela está mais feliz ainda em ter e não ser castrada, né? Sufocada, ou ter que tomar uma decisão muito prematura, assim, ou ela, ou eu, ou ele, né? E o Jorginho deixava as coisas acontecerem de uma maneira muito natural. Com o relacionamento harmonioso, em 73, o Jorginho e o Marco decidiram comprar o apartamento do Alto Leblon, ainda na planta. Mas eu dei o sinal e eu então reservei. Quando chegou o Jorginho, acabou que ficou tudo no nome dele e rasgou o meu cheque. O dinheiro todo vinha dele, por isso estava no nome dele. A gente viajava, a gente aproveitava. Eu tinha muito pouco rendimento, sim, né? Naquela altura você fazia o quê? Qual a sua atividade profissional? Aquela altura a gente só fazia viajar. Era o Endless Summer. Como o apartamento ia levar uns anos para ficar pronto, o Jorginho e o Marco embarcaram nesse verão sem fim e viajaram pelo mundo sem rumo, só os dois. Mas eles sempre voltavam para o Rio. Porque era a época do Pia. A gente resolveu dar um tempo aqui, que estava espetacular, o Pia e tal. Era uma ilha de liberdade no Brasil, sob a tutela dos militares, né? No começo dos anos 70, a juventude da Zona Sul carioca estava vivendo um sonho dourado nas dunas do Pier de Ipanema, um ponto de encontro da contracultura. As dunas que se formavam por causa da construção do pier, elas protegiam a garotada que ficava ali fumando um baseado ou se pegando na areia. E sempre que o Jorginho e o Marco estavam na cidade, eles estavam ali, dividindo as dunas com a Gal, o Jardim Macalé, o Ney Matogrosso e outros artistas, intelectuais, surfistas e desbundados em geral. Nos dias frios, o casal frequentava a Granja Comari, que era a casa de campo dos Guinle Teresópolis, e que mais tarde ia ser vendida e virar o centro de treinamento da seleção brasileira. O apartamento no Alto Leblon ficou pronto no fim dos anos 70. Depois daquele verão eterno, eles enfim se mudaram para lá, e o endereço virou um novo point da cidade. Muito, muito. Altas festas. Me lembro uma vez que era a época de discoteca e tinha DJ, nós tínhamos umas caixas de som enormes, altíssimas ali. E veio uma senhora lá do Jardim Pernambuco pedir pra gente baixar, que a mãe dela estava muito doente, que não conseguia dormir. Do prédio deles até o ponto mais próximo do condomínio Jardim Pernambuco são 3 quadras. Já eram 3:30 da manhã e o som ia até lá, o Jardim Pernambuco, de tão alto que se dançava. E era a época do poppers e muita cocaína também. Tinha as festas, tinha os jantares, os almoços. O Gilberto veio almoçar uma vez aqui. Eu era amigo dele, né? Gilberto, no caso, Gilberto Braga. Ele esteve na casa do Marco e do Jorginho, uma década antes de se inspirar na história deles. Nos anos 80, a família Guinle começou a perder muito dinheiro. Essa, na verdade, era uma questão que vinha se arrastando há 2 décadas. Quando a capital se transferiu do Rio para Brasília, os Guinle perderam influência política. E isso foi um golpe duríssimo para os negócios da família. O segundo grande golpe veio já no apagar das luzes da ditadura militar. Os militares achavam que os Guinle ganhavam muito dinheiro com o Porto de Santos e decidiram tirar o controle do porto da família. Para tentar amortizar um pouco a derrocada, os Guinle resolveram vender o Copacabana Palace, que nunca mais tinha sido tão lucrativo quanto antes da proibição dos cassinos no Brasil. E bom, como Clóvis Bulcão falou lá no começo, as gerações que herdaram aquela imensa fortuna não tinham o mesmo ímpeto para multiplicar o dinheiro. O Jorge Guinle pai era o playboy profissional, e naquela altura, nos anos 80, ele já tinha menos dinheiro que o filho. E não porque o Jorginho tivesse algum tino para os negócios. Ele vivia de renda, lembra? Dos imóveis no centro da cidade que a avó tinha comprado para garantir o futuro dele. Mas além de ter herdado do pai a ciência do viver bem, o Jorginho tinha outra aptidão. Ele era artista plástico.
Quando ele ainda morava na cobertura da praia do Flamengo com a avó, ele já tinha um ateliê enorme para praticar. O Jorginho chegou a fazer muito sucesso como pintor. Ele foi um dos principais expoentes da geração 80, que ficou marcada pelo retorno de uma arte mais subjetiva que conceitual, mais livre e expressiva, mas que não deixava de dialogar com as questões sociais daquele tempo. Ele tinha tudo: segurança financeira, sucesso de crítica e de público com a arte dele, um apartamento que era um ponte de badalação na cidade, um grande amor. Mas os anos 80 não estavam para brincadeira com os Gimli. No nosso céu de brigadeiro, começou a vir uma nuvem negra pesada. Que é? Mas o que é? Segura aí que a gente está de volta daqui a pouquinho, depois desse intervalo. O Jorginho passou a ter uma série de problemas de saúde. Um médico, ele estava com problema de pulmão, e tem o óleo, tem a terebentina, tem a intoxicação por tintas, a história do Matisse, do Portinari, o amarelo cádio, as cores, é um veneno, sabe, o amarelo cádio. E não é nada. E aí o Jorginho foi para Miami para pintar essa tela, que saiu na revista, a mulher comprou um vestido, a mulher tinha sido Miss Texas, a mulher desse homem que era dono do cimento Portland. E de lá ele foi para Nova York e ficou com a mãe pintando 6 meses no estúdio Kaufman, lá no Queens, na última parada do metrô. O Marco não chegou a conviver muito com a mãe do Jorginho, a Dolores, e ele não tinha a melhor das impressões dela. A Dolores, ela seria uma trumpista de marca maior, hoje em dia super reacionária. E até onde ele sabia, a relação entre mãe e filho não era das mais saudáveis. Ele é fruto dessa geração toda que, quando mamãe tá carente, mamãe chama neném. Mamãe vai pra festa, não precisa mais, só quando mamãe voltar ou mamãe ficar carente de novo e quiser ver neném. Neném não fala. Mesmo depois do Jorginho adulto, o Marco sentia que a Dolores exercia esse poder sobre ele. Mas eles tinham esse combinado implícito de um não se meter nas relações do outro, e ele não falava nada. O Jorginho tinha passado um tempo em Nova York, trabalhando, e aí ele voltou para o Brasil. Isso em 85. 86. E aí, quando ele vem para cá, eu vi que as unhas dele estavam verdes, que ele veio com elas de Nova York. O Marco estranhou as unhas, mas o Jorginho não estava parecendo se importar. Um belo dia, Dolores liga, e ele não estava, eu que atendi. O Marco, então, resolveu apelar para a mãe do Jorginho. E aí eu digo, olha, eu queria que você usasse a sua prepotência, não, a sua força, para obrigar o Jorginho a ir no dermatologista, que ele veio com as unhas assim, e que elas vão ficar azuis, roxas e pretas. E quando ficarem pretas, ele vai morrer. A mulher deu um grito do lado de lá. Seu filho da puta, você quer estragar minha tarde, o meu chá? Quem você pensa que é? Você não sabe nada de medicina. Pá! Invejoso. Mas daqui a pouco, daqui a 10 minutos, ela liga de novo. Escuta aqui, seu ignorante. Você sabe o que é fungus? Fungus among us. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu fiz um trabalho enorme só sobre fungos. Eu sei exatamente o que é, por isso que eu estou lhe dizendo que deve ser uma coisa muito esquisita, essas unhas todas verdes. Mas aí foi aquele mais palavrão, bateu, e a partir dali nunca mais nos falamos. Naquela altura, já não eram só as unhas. O Jorginho passou a ter vários problemas gastrointestinais também. Nada, que ele não parava de se cagar. O Marco conseguiu convencer o Jorginho a ir atrás de um médico. De um não, de 2, 3. Mas eles não tinham uma resposta satisfatória. Porque para cada sintoma tinha uma desculpa. Nessas, o Jorginho tinha combinado de voltar para Nova York e ver a mãe.
Mas bem na véspera da viagem, eles conseguiram marcar um quarto médico. O quarto médico, Dr. Lopes Pontes. E ele que falou com muito jeitinho, olha, tá muito na moda, uma tal de AIDS. E a AIDS já estava no radar de vocês? Eu achava que era. O Rock Hudson já tinha morrido, o Marquito tinha morrido, o Emile D já tinha morrido. O médico recomendou que o Marco também fizesse o exame. Afinal de contas, eles eram um casal. Fiz, voltei lá uma semana depois. Viu? Deu negativo. Fica tranquilo, traga ele daqui a um mês. Mas aí ele tinha um compromisso de ir de volta lá com a mãe. O Marco queria que o Jorginho ficasse para poder cuidar dele. Mas o Jorginho estava decidido a ir para os Estados Unidos. E ele não queria interferir. Os melhores médicos, avanços tecnológicos, de medicina, científicos, é muito mais em Nova York do que aqui, né? Na véspera da viagem, a família Gimli resolveu organizar um jantar para se despedir do Jorginho antes dele embarcar para os Estados Unidos. E tinha um jantar com clotro-agro, champanhe cristal, eram 2 mesas de vidro assim, maiores que essa, lindas, com as cadeiras de acrílico, muito chique tudo, impecável. Para o Marco, aquilo ali parecia um pouco distópico, um estado de negação. Ele só conseguia ler de um jeito. A Última Ceia. Uma última ceia nonsense, quase tragicômica. Clotro-agro, come! E era foie gras. Come! E ele era obrigado a comer e corria para o banheiro vomitar ou se cagar. Caviar. Come! E era o cristal, era tudo que havia de melhor que o dinheiro pode comprar, em termos culinários, assim, de requinte. E coisa que o Jorginho estava, o pai e o filho estavam acostumados a vida inteira. De lá, eles foram direto para o aeroporto do Galeão. E aí, como eu não era da família, eu não pude ir até a sala VIP que ele estava. Por que você não foi com ele para Nova York? Olha, eu não me vi numa situação, primeiro financeiramente falando. Eu tinha minhas atividades aqui, eu tinha meu estúdio lá na Gávea. E reformando o apartamento, cheguei a reformar o apartamento para quando ele voltasse a gente dar uma festa. A milhares de quilômetros de distância, o Marco fazia o que podia para estar perto do Jorginho. Escrevia cartas, reunia bilhetinhos dos amigos para mandar. Eram os anos 80, não tinha WhatsApp, mas tinha telefone, né? Só que não era tão fácil assim. Aí, quando eu ligava, Jorginho saiu. O Jorginho foi ao museu. O Jorginho foi fazer compras. A mãe dizia de lá. Só que ele já era no hospital. Depois de me saber, nunca leu carta nenhuma, porque estava cego já. Fiquei arrasado com a história de que ele estava cego. Que não. Ele nunca leu as cartas que você falava por vários colegas dele, artista plástico, né, principalmente, que ele era amigo de todos. No dia 18 de maio de 1987, o Marco recebeu um telefonema. E quando a Maria Helena, que me ligou lá de Nova York para dizer que o Jorginho tinha morrido, estava tocando What's Going On. Não pelo Marvin Gaye, que nós dançamos muito em 73, mas sim pela Cyndi Lauper. E o que é que está acontecendo? What's going on? E eu me lembro que aí larguei o telefone e comecei a dançar. Foi assim que eu recebi a morte dele. Quando Marvin Gaye compôs o What's Going On, não faltavam motivos para se perguntar que diabos estava acontecendo. Brother, 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 there's far too many of you dying. Irmão, tem muitos de vocês morrendo. Era 1971. A guerra do Vietnã já tinha completado 15 anos. A discriminação racial nos Estados Unidos não parava de fazer vítimas. Mother, mother, there's too many of you crying.
A Cyndi Lauper regravou essa música no álbum True Colors, de 1986. A canção título do disco virou uma espécie de hino para a comunidade queer. E nesse novo contexto, a pergunta de What's Going On apontava para outros irmãos que estavam morrendo, as tantas vítimas da epidemia de AIDS. O corpo do Jorginho foi cremado nos Estados Unidos. Na mesma semana, a Dolores veio para o Rio com uma urna com as cinzas do filho, que iam ficar no mausoléu da família Guinle, no cemitério São João Batista. Voltou numa caixinha, que eu nem fui no enterro. E por que você não foi nesse enterro? Porque eu fiquei puto da vida com a Dolores, que exigiu de vir aqui sem que eu estivesse presente. Antes mesmo de embarcar para o Brasil, a Dolores tinha ligado para o genro com essa exigência. Segundo Marco, a intenção dela era fazer um inventário dos bens do filho. Já foi falando que eu tinha uma Marilyn Monroe, porque eu tenho um olho terrível. Então, na Bienal de 72, com o Jorginho, eu não conseguia dormir. A Mona Lisa do século XX. Fomos lá no museu. Compramos a gravura do Andy Warhol. De noite parecia um coração que pulsa assim, que ela era verde e vermelha. E aí ela já tinha pensado, que vai ficar lindo lá em Nova York. O Marco não foi no enterro, mas os amigos dele foram. E uma amiga viu uma cena que chamou a atenção dela. Eu vi a Dolores compondo com o Jorginho, pai, de dividir a sentença, porque... De dividir a herança do Jorginho. Eu organizei uma missa para o Jorginho na hora dos reis, ao meio-dia. E eu queria no Outeiro da Glória, não tinha, não sei aonde também não tinha. Foi na antiga catedral, na 1º de março, na Nossa Senhora do Carmo. Linda, lotada, estava lotada. Muita novidade, né? A morte de um Guinle já seria notícia. A morte de um Guinle vítima de AIDS, mais notícia ainda. E a Dolores estava lá. No final, eu vou dar um beijo nela. Ela me rejeita. Aí saiu isso tudo, reportagem no Jornal do Brasil. Saiu mesmo. O link tá lá na página desse episódio no site da Rádio Novelo. Uns dias mais tarde, uma outra amiga trouxe mais uma pista dos planos da Dolores. Quem me avisou foi a irmã da Scarlett Moon, que está viva, Bárbara de Chevalier, que trabalhava na chancelaria lá, no consulado, e que me ligou para me avisar que ela tinha estado lá para registrar esse testamento, que era a coisa mais poderosa da vontade de uma pessoa ao fazer um legado, né? Ao fazer um testamento. E que era uma coisa para eu ficar muito atento. Em 85, bem antes dele começar a apresentar os sintomas que nublaram o céu de brigadeiro deles, o Jorginho tinha decidido fazer um testamento. Esse testamento eu só vim encontrar depois que o Jorge morreu. Eu não sabia que ele tinha pego o número de identidade, alguma coisa assim, e feito um testamento escondido, onde ele deixava tudo que podia para mim. Eles já estavam juntos, tinha mais de 15 anos. O pai, por mais que tivesse falido, era um Guinle. Quer dizer, para morrer na miséria, ele ainda ia precisar fazer muito estrago. Com o futuro da mãe, então, ele não precisava se preocupar. Ela tinha acabado de se casar com o príncipe italiano Mario Ruspoli. Mas aparentemente alguma coisa mudou nesses últimos meses de vida que o Jorginho passou em Nova York. Porque quando a Dolores chegou dos Estados Unidos com as cinzas do filho, ela trouxe também um novo testamento. Ele tinha feito um testamento deixando tudo para ela. O Will of Power, que é uma coisa que não é reconhecida aqui no Brasil. Você tem o direito de deixar tudo para o seu periquito, para o seu cachorrinho, para o seu gato, e nada para o seu filho, para o seu companheiro, para sua mãe, nada. Para aquela avó velhinha, nada. E tudo era para ele. Tanto que 2 anos depois, eu ainda consolava o pai.
Jorginho não gostava de mim, né, Marco? Ele não deixou uma revista para mim. Chegando aqui, a Dolores teve que fazer um acordo com o ex-marido. Teve que dividir, respeitar o direito do sangue, né, do pai. Eles contrataram juntos o renomado advogado Jaime Bastian Pinto para reivindicar o espólio do filho. Para defender o direito dele de herdeiro e continuar morando no apartamento que eles compraram juntos, o Marco procurou um antigo professor da PUC de quando ele tinha cursado Direito para seguir a carreira de diplomata, o advogado Emílio Nina Ribeiro. No dia 6 de junho de 87, o Jornal do Brasil publicou a matéria Caso Guinle pode virar novela. O jornal não estava se referindo a Vale Tudo, que só ia estrear um ano mais tarde, e sim a disputa judicial entre genro e sogra. Na mesma página, um pouco abaixo, o jornal publicou a opinião de algumas celebridades sobre quem deveria ficar com os bens. Tinha lá a ex-Miss Brasil Marta Rocha dizendo que preferia não opinar, o cantor Valdir Soriano dizendo que valia o último testamento, o empresário Ricardo Amaral, que deu voz à suspeita que estava na cabeça de muita gente. Vou ler aqui, abre aspas. Não sei em que estado ele estava quando assinou o testamento em Nova York. E estava lá também ele, o Gilberto Braga, e ele diz assim, abre aspas. Há quanto tempo ele vivia com o Marco? O casamento homossexual tem que ser tratado da mesma maneira que o casamento heterossexual. A novela, essa situação com as duas mulheres, o Gilberto escreveu para me ajudar, para levantar a opinião pública, né? E a sentença que veio a meu favor, porque ele deu tudo que pôde. No dia da audiência, eu me lembro bem, estava cheio de jornalistas. Qual foi a importância da novela ali, do Gilberto ter tratado disso? Você acha que teve algum impacto? Com certeza, né? A novela entra dentro dos lares, né, das pessoas, na hora do jantar, né? Se fala sobre aqueles assuntos, se posiciona. E era uma novidade, né? Mas teve um impacto na opinião pública? Acredito que sim. A decisão que deu ao Marco direito sobre metade da herança do Jorginho foi comemorada pela comunidade gay e por grupos de prevenção à AIDS. E foi considerada um precedente importante na legislação brasileira. O juiz do caso, o José Barradian, disse aos jornais da época que a decisão foi tomada com base no processo, que evidenciava a participação do Marco na vida afetiva e profissional do Jorginho por 17 anos, uma sociedade de fato, segundo a decisão. Um jornalista chegou a perguntar para o juiz a opinião dele sobre a homossexualidade, e ele respondeu, abre aspas, a mesma de qualquer pessoa inteligente, bem informada e livre de preconceito. A decisão favorável ao Marco saiu em dezembro de 88, poucas semanas antes do último capítulo de Vale Tudo. Agora fica claro por que a Cecília teve que morrer, né? Os autores queriam mesmo discutir sucessão e herança entre casais homoafetivos. Que era o caso de dois deles, o Gilberto Braga e o Agnaldo Silva, que eram gays e viviam relacionamentos estáveis. O Gilberto foi casado com o decorador Edgar Moura Brasil. O casamento deles durou até 2021, quando o Gilberto morreu. Eu cheguei a escrever para o Edgar. Ele não quis dar entrevista, mas confirmou que a história de Cecília e Laís foi inspirada no Marco e no Jorginho. Vou ler aqui mais uma declaração que o Gilberto deu sobre o casal gay de Vale Tudo. Na fase final da novela, frequentemente eu encontrava senhoras caretas, avós, que falavam: mas a Laís vai acabar sozinha? Ela é tão simpática, você precisa arranjar uma namorada para ela. As pessoas pediam uma namorada para Laís, não um namorado. Vale Tudo terminou em janeiro de 89, mas a novela da herança do Jorginho ainda ia ter alguns capítulos a mais. Porque aquela decisão de 88, que foi favorável a ele, era uma decisão provisória, e os pais do Jorginho recorreram, pedindo a metade que seria direito do Marco. O Marco me contou de um telefonema que ele recebeu do Playboy, o ex-sogro. Ele me liga, todo se cagando,
nervosinho. Olha, Marco, toma cuidado com Estevão Hermann. Eu não sei se eu fiz uma bobagem, eu estava devendo dinheiro a ele, uns 30 mil reais. Eu passei a minha parte toda do testamento para ele. Poxa, um estranho, não tem nada a ver com a gente. Quem é esse homem? Naquele momento, o Marco não deu muita bola. Mas em 2009, quando tanto o Playboy quanto a Dolores já tinham morrido, o tal do Estevão Hermann, o empresário para quem o Jorge Guinle pai estava devendo, se juntou com herdeiros da Dolores para tomar o apartamento do Marco, que ainda estava como parte do espólio. Nesse dia do despejo que foi, porque vieram 2 guardas com um sargento, advogado, tocam ao mesmo tempo nas 2 portas, bam, 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 bam. O marceneiro, o chaveiro, já vai trocando a coisa, e oficial de justiça fazendo todo um levantamento e um caminhão de despejo lá embaixo. Apesar do inconveniente do despejo, o Marco acabou ganhando o direito de ficar com a casa por uso capião. Ele provou que pagava o IPTU havia anos. E em 2018, 30 anos depois de Vale Tudo, o Marco foi enfim reconhecido como herdeiro do Jorginho, e a novela deles terminou de vez. Tem fotos dele que a gente poderia ver aqui ou não? Vem ver como... Não queria incomodar. Não. Esse é o meu escritório. E tem uma foto que eu adoro, minha. Foi Jorginho que fez. Essa. Eu adoro essa foto. Nossa! O Marco é um homem muito bonito hoje, mas a gente não estava preparado para o quão bonito ele era jovem. Essa foto tá lá no site da novela. Deus, você parece um anjo nessa foto. Oh, era uma peste. Não sei. O perigo é que eu não sabia, não me dava conta, sabe? Realmente devia faltar espelho. A gente foi pra varanda pro Marco fumar um cigarro. Eu não conheço o Ceará, mas a luz de outono do Rio é um absurdo. Enquanto eu olhava pra ele naquela luz, eu lembrei da Cyndi Lauper cantando What's Going On. E pensei que essa música ainda deve tocar de vez em quando na cabeça dele. E que, talvez, ele ainda sinta vontade de dançar ao som dela. Eu tô com vontade de rever Vale Tudo, a de 88. E quando aparecer a Cecília e a Laís, elas finalmente vão ter uma trilha. Pelo menos pra mim. Esse foi o Thiago Coelho, que além de novelólogo, é repórter da revista Piauí. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Essa semana, na página do episódio no nosso site, você pode ver fotos do Marco e do Jorginho, a Cecília e a Laís da vida real. E já que você está por lá, você pode se inscrever na nossa newsletter, que sempre traz uma dica cultural, algum filme, livro, muitas vezes uma receita, escolhida a dedo por alguém da novela. Nas últimas 3 semanas, a gente trouxe nossa primeira série dentro do Apresenta, o Sala de Espera, sobre novas ameaças ao aborto legal no Brasil. Se você quiser maratonar ou quiser compartilhar a série toda com alguém, tem uma playlist da série no Spotify. O link vai estar no destaque Sala de Espera no perfil da novela no Instagram. Se você ainda não segue a novela por lá, a gente está no @radionovelo no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Para falar com a gente, é só dar um alô por lá. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente para a gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira.
A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize, a Bia Guimarães, a Evelyn Argenta e o Vinícius Luiz. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Esse episódio teve desenho de som da Bia Guimarães. A mixagem é da Mariana Leão. A música original é do Kiko Dinucci e a gente usa também trilha adicional da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.